Sejam todos bem-vindos. Este é o segundo podcast do BRP. Estamos aqui hoje com a fisioterapeuta esportiva Mariana Mosquen. Obrigada. Imagina. Corta isso depois. Obrigado pela presença. Obrigada. Hoje a Mariana vai falar um pouco sobre fisioterapia no esporte, lesões, recuperação. E vai comentar um pouquinho com nós sobre a importância da fisioterapia no esporte. Mariana. Diga, querido. Muito bem. Fisioterapia no esporte, a fisioterapia por muito tempo foi considerada um opcional, não uma prioridade no esporte, não é mesmo? Sim. Atualmente é algo essencial. Me fala um pouquinho mais sobre isso. Então, a fisio no esporte, claro, ela tem, a visibilidade dela aumentou com a busca pela atividade física que foi aumentando ao longo dos anos, né? Então, à medida que as pessoas foram sendo apresentadas a níveis de performance, ele gosta de... Desculpe, Mariana, vamos lá. É, capaz. Então, à medida que o esporte foi sendo desenvolvido, outras demandas foram aparecendo. Então, o esporte amador, hoje eu brinco que eu trabalho com esporte amador, mas é um esporte amador de alto rendimento. Então, o pessoal não só pratica muito bem atividade física, mas compete muito. Tem até algumas discussões dentro dos Ironmans, que alguns atletas amadores chegam a marcas muito compatíveis com atletas profissionais. Existem muitas discussões dentro do raciocínio da fisiologia do exercício e por que isso está acontecendo. Então, realmente, o esporte amador, hoje, ele está nivelando, claro, que a nível de uma competitividade, atletas de elite, mas não a nível olímpico, né? Mas, enfim, dentro de um universo a gente consegue desenvolver muito bem o atleta amador. Dentro, claro, né, do ambiente esportivo profissional, aí o desenvolvimento da fisioterapia já vem há muito tempo. E ele é muito modernizador da forma como a gente atua, tanto no amador quanto no paciente, que pode ser sedentário ou não, dentro de clínicas. Então, muitas coisas que se desenvolvem dentro do esporte de altíssimo rendimento competitivo olímpico, depois vai sendo transferido o raciocínio, o desenvolvimento técnico e acadêmico para outros pacientes, outras formas de exposição. Então, hoje, é muito comum uma pessoa que pratica esporte de forma amadora não querer se machucar tanto quanto se machucava antes e acabava abandonando o esporte ou optando, né, por uma vida mais sedentária ou com uma movimentação menos competitiva, digamos assim, a musculação para se manter em movimento ou uma outra modalidade com outros recursos de movimento e afins. Até dentro dessa questão de lesões, limitações, eu tenho um pino no joelho. Eu tive que interromper meus treinos de corrida, tive que interromper minha participação na corrida em decorrência da lesão, né? E atualmente me limito ao ciclismo, já há mais de 10 anos que eu pratico somente ciclismo. Queria ouvir um pouco de ti. Como é que está atualmente essa recuperação? Se há medidas possíveis, se ainda há alguma limitação dentro dos esportes? Como é que tem sido esse processo dentro das lesões? Dentro das lesões. Pois então, quando a gente fala em esporte, por isso que até já fui te segmentando. A gente tem o esporte de altíssimo rendimento, que é o esporte olímpico, o esporte profissional. Tem o esporte amador de alto rendimento, tem o esporte que é uma prática de atividade física. Dentro desse meio, é como se a gente saísse de uma ponta a outra, uma ponta de alta exposição a uma ponta de média exposição. Quando a gente coloca uma pessoa numa circunstância de alta exposição, né, competitiva, profissional, claro que o corpo sofre um pouquinho mais com isso. Mas ele é, de certa forma, induzido pelo esporte, mas ele é orientado a continuar, ele não é muito conservador, digamos assim, por isso que os atletas são levados a limites muito intensos, isso no ambiente profissional. Então, por exemplo, tu tem um atleta de basquete que toca uma bola, faz uma fratura. Normalmente imobiliza e segue jogando. Num esporte amador de médio rendimento, às vezes a gente opta por
fazer um tratamento levemente mais conservador para que ele retorne à atividade mais rapidamente, mas com um pouco mais de progressão dentro daquela modalidade. E no atleta que pratica esporte de forma mais recreativa, é o ambiente mais controlado, digamos assim, quando a gente fala em exposição esportiva. Então, é um ambiente que vai ter menos lesões, mas provavelmente se acontecer uma fatalidade, um trauma como esse, é aquela pessoa que realmente vai fazer todo um processo de recuperação e depois vai retornar ao esporte. Então, cada modalidade age com o retorno ao esporte de forma diferente. Não é nenhuma novidade quando a gente vê, por exemplo, no futebol, um atleta que rompe ligamento cruzado e que retorna às atividades competitivas muito cedo. E normalmente a gente vê até alterações na forma, na anatomia desse atleta. Eu sempre uso exemplo lá em 2022, eu acho que foi que o Rodrigo Caio jogava no Flamengo. Ele teve uma ruptura de cruzado, foi uma lesão bem grande, cruzado, menisco medial, foi a tríade clássica. E ele retornou à atividade competitiva muito cedo. Normalmente a LCA a gente espera 9 meses para retornar às atividades e 1 ano para ter certeza de que o cara está realmente nivelado com a performance que ele tinha anteriormente à ruptura. E pode ser que nem nivele da mesma forma. Então, o Rodrigo Caio voltou muito cedo. E virou notícia, Twitter, super bombando com foto dele, com a coxa não operada, com um volume de músculo bem legal, e a perna operada com um volume de músculo assim, muito inferior. Era muito visual a diferença. Então é exatamente isso que acontece. Um atleta de altíssimo rendimento muitas vezes é colocado de volta para o game sem estar 100%. Mas um atleta amador de alto rendimento, a gente consegue ir equilibrando. A gente vai voltando à atividade e vai expondo, vai voltando à atividade e vai fazendo uma exposição na reabilitação. Isso é muito, tem que estar muito alinhado com o que a pessoa quer, com os profissionais que estão atendendo ela, porque assim, tu vai ter algum profissional que vai limitar, vai ter um profissional que vai te liberar aos poucos, profissional da saúde, que eu digo. Então, tem que estar muito alinhada a expectativa da pessoa com o profissional que está administrando a circunstância, mais ou menos nesse sentido. Então, se tu, por exemplo, tem vontade de voltar a correr, o que seria um impeditivo? Né? Aí eu teria que entender como é que está o teu contexto de saúde. Ai, Mari, eu sinto medo de impactar o meu joelho. Tá? Então, a gente já tem um fator de risco específico que se chama cinesiofobia, que é medo de se movimentar. É um contexto, é um conceito cognitivo, né, muito utilizado. E aí a gente teria que trabalhar dentro de uma reeducação em saúde para te expor gradualmente ao impacto novamente até que tu se sinta apto a retornar às corridas. E provavelmente isso inclui correr, mas de forma gradual. Dentro disso, existe muito tabu, porque antigamente não havia todo esse tratamento em volta de recuperação de joelhos, de recuperação de lesões. Havia muito aquela situação, pô, sofreu um ferimento, tu não vai conseguir voltar ao esporte, né? Atualmente, no meu caso, por exemplo, houve também a questão de meniscos ali, de lesão no menisco, e eu sinto, muita dor, por exemplo, quando eu estou voltando à corrida. Há pouco tempo fiz um treino de 4 km de corrida junto, acompanhei minha namorada e nos dias seguintes, passei 3 dias com o joelho impossível, assim. Como é que existe uma solução para isso? Existe. Como eu te falei, é toda uma construção junto com o profissional. Se tu, por exemplo, começou do 0 ao 4 correndo, depois de muito tempo sem correr, a chance de dar uma M é gigante. Porque não de dar uma M no teu joelho, pelo amor de Deus. Mas, realmente, a chance dessa exposição não ser bem elaborada pelo teu sistema nervoso central é grande. Já tem ali um padrão doloroso em relação ao teu joelho, já tem ali uma crença de que vai doer o joelho, vai dar ruim depois. E normalmente dá. Porque o teu tecido já não está mais adaptado àquele estímulo. E aí tu saiu do 0 e tu foi pro 4
com uma exposição numa tacada só. Então, pode ser que sim, a cartilagem, pode sim, que, não sei se com alguma remanescência de menisco, tecido mole, enfim, a hidratação do seu tecido já não seja mais a mesma também, porque a tua exposição ao impacto não era zero, daí foi de 0 ao 4. Talvez se tu tivesse feito um corre-caminho, talvez o efeito poderia ter acontecido, mas durado um dia, e não 3 dias. E assim, sucessivamente. Então, eu fiz 4 quilômetros, eu fiz um corre-caminha de 1 quilômetro em um. Um corre, um caminho, um corre, um caminho, um corre. No outro, vou fazer 2 caminha, 2 corre, 2 caminha. Ou 3 corre, 1 caminho. E aí tu vai fazendo essa exposição aos poucos. O ideal seria que toda a atividade tivesse essa lógica de exposição gradual. É a forma mais segura de se iniciar uma prática esportiva. É a exposição gradual. Porque tu vai estar dando subsídio para o teu corpo receber aquele estímulo e aquele estímulo fazer sentido. Os teus ossos vão conseguir reconstruir células, os teus músculos vão começar a ter o estímulo de construir mais fibras musculares. Então, a exposição gradual é a forma mais segura de retornar a qualquer atividade. E aí também tem outros fatores, pode escolher um terreno, pode escolher um tênis, pode escolher um dia. Às vezes, como eu te falei, a primeira exposição, ela é um susto. O Fabrício, meu parceiro, era do ciclismo. Ele fez o caminho inverso ao teu. Ele começou a correr junto comigo. Eu tinha um treino de 5 quilômetros para fazer. Ele, vou fazer contigo. Sempre praticou atividade física. Vou correr contigo. Ele ficou alguns dias, né, sem conseguir caminhar de dor muscular. Porque ele não tinha uma condição prévia de lesão, mas ele não tinha a exposição ao impacto, à potência, ao movimento repetitivo por muito tempo. Né? É muito diferente andar de bicicleta do que correr, muito diferente. Então, ele mesmo sem lesão, ficou vários dias meio manco pela casa. E qual foi a exposição dele? Qual foi, qual a quilometragem ao qual ele esteve exposto nesse momento? Ele fez 5 quilômetros junto comigo. Isso que eu nunca fui uma corredora muito rápida, assim, então ele veio me acompanhando. E mesmo ele fazendo pedais, assim, de subir belo, de fazer volta da balsa, de ir até a praia e voltar, ele foi correr 5 quilômetros comigo, babou. Ficou 5 dias arrastando a perna pela casa, umas dor muscular, tardia, né, alguma reação não tão legal. O Fabrício logo começou a correr comigo, teve lesões de tornozelo, a gente teve que fazer todo um preparo para ele, né, de estabilidade de tornozelo, de comprar um tênis adequado, embora eu não seja a pessoa que impõe, esse tênis aqui é o bom. Normalmente a gente vai fazer o melhor trabalho com o mais adaptado que tiver. Mas no caso dele, ele teve ali um tênis específico que deu mais estabilidade para o tornozelo e a gente foi trabalhando nisso, usando interface, usando estímulo muscular, sensorial e a exposição gradual à atividade física. E aí nunca mais teve lesão de tornozelo. O ciclismo, apesar dele ter suas lesões específicas, ele poupa muito mais o corpo, né? De certa forma, sim. O ciclismo, se tu tem um fit bem feitinho da tua bicicleta, a chance de tu ter dores no ciclismo, elas vão muito mais da parte do volume, né, da exposição por horas. Então tem um estudo bem bacana com ciclistas de estrada, que à medida que as horas passavam, a partir de 2 horas de exposição no pedal, a pressão nos discos da coluna ia aumentando. Então é comum a gente ter ciclistas, eu pelo menos no período em que atendi muito ciclista, as lesões que eu mais atendiam eram dor lombar. Né? Justamente, quanto mais longo for o pedal, mais exposição aos tecidos da coluna tu vai ter, porque tu realmente fica muito tempo na mesma posição. Também não é incomum a gente ver curvatura invertida de ciclista. Então, principalmente ciclista de speed e de triatlon, que a nossa coluna, ela faz curvaturas normais. A cervical uma curvatura para cá, né? A lordose, a cifose torácica e a lordose lombar. Ela precisa dessas curvaturas, são fisiológicas para a transmissão de energia gravitacional para o corpo. Mas o ciclismo, como ele tem a posição, né, encaixadinha, a tendência é que faça uma inversão da curvatura da coluna em função da posição.
essa inversão da curvatura pode fazer com que a pressão nos discos da coluna aumente um pouco. Pode, não significa que vai acontecer, mas a tensão nos tecidos da coluna aumenta. Outra lesão que acontecia era a síndrome da banda iliotibial, também pela repetição na angulação. Normalmente ela acontece nos 60 graus de flexão do joelho, então fica ali no 60-30, 60-30. Mas assim, mantendo um fortalecimento de glúteo legal e um fit bem feitinho, os riscos das lesões na bike são as traumáticas. Daí essas são bem chatinhas, né? Fraturas e luxações. Nessa questão postural, me lembrou de um caso bem antigo. Ali por 2012, 2013, eu tinha muito essa questão postural, até porque, tanto na fotografia quanto no ciclismo, né, a minha postura não colaborava, não colaborava em nada, né? Mas foi um trabalho também de fortalecimento e treino, né, constante para estabilizar. Né? A minha dúvida, e dúvida de muita gente por aí, é a canelite. A canelite atinge muitos corredores, atinge alguns ciclistas também, mas na grande maioria dos corredores. Né? O que cerca esse mito, esse tabu da canelite? A canelite, ela é danada, né? A canelite, ela é simplesmente uma má adaptação do osso da tíbia, que é o osso da canela, esse grandão aqui, ao impacto. Então, o que acontece? Quando a gente bate o pé no chão, a gente tem microfissuras nos ossos, porque o nosso corpo suporta, a cada batida do nosso pé no chão, 3 vezes o nosso peso corporal é colocado contra os nossos membros inferiores. Então, se tu pesa 60 quilos, tu tem 180 quilos em cima do teu pé a cada passada que tu dá. Estou fazendo esse cálculo que tá bem assustador, né? Nossa! Então, cada batida no chão que tu dá, o teu osso ele sofre microfissuras e quando tu descansa, essas microfissuras são preenchidas com células ósseas novas. Se tu não tem um tempo de descanso hábil, que pode ser uma planilha com bastante volume, pode ser uma planilha com bastante intensidade, ou pode ser algum recurso metabólico do teu corpo que não está favorecendo com aquela condição, aquela microfissura fica ali. E aí tu vai correr de novo. E aquela microfissura vai de novo. E assim sucessivamente. Alguns músculos estão associados, porque tem alguns músculos que ficam grudados no osso da canela. E com a repetição, eles vão fazendo tração desse osso, contribuindo ainda mais com essa microfissura. São 2 músculos que ficam coladinhos no osso da tíbia, que é o tibial posterior e o sóleo. São músculos bem profundos. Eles ficam coladinhos na estrutura, no osso da tíbia, e eles ficam fazendo tração do osso a cada batida que tu dá, quando eles não têm um tônus muscular o suficiente para suportar a energia que tu impõe no teu pé e contrai para te jogar para frente. Correr é uma atividade extremamente elástica, porque o afundamento do teu corpo é o alongamento de tecidos elásticos e a projeção do teu corpo para frente é a contração do tecido elástico que te joga para frente. Então é que nem uma cama elástica, tu empurra e ela te joga para alguma direção, no caso, para cima e para frente. Os tecidos, se eles não têm um tônus muscular que contribuem com essa contração, essa tração do tecido mole para te jogar para frente, eles vão começar a jogar vetor de força para todo lado. E no caso desses 2 músculos, os vetores de força deles vão todos para o osso da tíbia. Então, eles vão lá e ficam tracionando a tíbia. Então, além de tu já ter o impacto relacionado, tu tem esses 2 musculinhos ali que estão muito associados a essa tração contínua por falta de força, falta de tônus desses músculos mesmo. Então, num cenário ideal para prevenir a canelite, é tu aprender a gerenciar o impacto. Para isso, tu subsidiar os teus musculinhos, né, o tibial posterior, o sóleo. Aí também entram alguns que são coparticipativos, os músculos da sola do pé, então os intrínsecos do pé, a face plantar. E tem a própria panturrilha toda, né, o gastrocnêmio. Para te ajudar ali a absorver esse impacto do teu corpo e te projetar para frente com qualidade. Então, subsidiando os músculos e prestando atenção em como tu impacta, tu bate o teu pé no chão,
tu já começa a construir estratégias de prevenção da canelite. No geral, ela não é difícil de tratar. Mas a parte ruim da canelite é que quanto mais episódios tu tem, mais episódios tu pode vir a ter. Justamente por ser uma má adaptação tecidual. E outras condições também, mobilidade de tornozelo, alguma mobilidade de quadril também estão associadas a essas lesões. E em mulheres, quando eu falo da parte metabólica, normalmente a gente encontra mulheres que têm níveis de estradiol muito baixos, porque o estradiol é um hormônio que capta cálcio. Se tu não tem um cálcio que vai abrir a cadeia de formação de células ósseas o suficiente, tu não tem nem o recurso que alimenta aquele metabolismo ósseo ali. Então, o osso fica fragilizado com aquele. Então, mulheres que têm níveis de estradiol muito baixos, né, como a gente observa em mulheres pós-menopausa, mas não só, né, temos níveis de estradiol baixos em mulheres não menopausa. É muito comum até nas mulheres ter que fazer essa reposição de cálcio, né, principalmente após a menopausa. Né? Sim, porque a osteopenia e a osteoporose são fatores correlacionados com o ciclo menstrual, justamente pelos níveis de estradiol. Vou te interromper um pouquinho, Mariana. Galera, vocês já repararam que estamos com uma especialista no esporte aqui, né? Foi o principal motivo pelo qual eu convidei hoje a Mariana também, porque ela tem toda uma atenção voltada à fisioterapia esportiva. Como é que surgiu o viés da tua especialização? Por que tu buscou essa parte, Mariana? Nossa, Paulo, essa é uma história muito louca, mas assim, eu, quando comecei a faculdade de fisioterapia, eu nunca imaginei que fosse trabalhar com esporte. Eu queria ser neuropediatra. Pediatra, eu brinco. Que diferença, né? Nossa. Pediatra, eu brinco que eu ainda sou um pouquinho, só que as minhas crianças têm brinquedos mais caros. Mas a neuropediatria, gente, é paralisia cerebral, síndromes diversas, né? Doenças, enfim, cognitivo-funcionais, e assim, eu passei 70% da minha graduação voltada à pediatria, ao desenvolvimento motor, desenvolvimento neuropsicomotor. E ao longo da faculdade eu fui estagiária em clínica de SUS, atendia as crianças, no estágio da faculdade eu atendia muita criança. Só que nessa mesma clínica que eu trabalhei com as crianças, né, no SUS, eu também sempre tive habilidade para várias coisas. Então, eu atendia, quem já utilizou do serviço sabe que é uma miscelânea de atendimentos. Então, eu estou aqui atendendo uma criança com, sei lá, síndrome de West, e daí eu libero essa criança, eu vou lá e eu vou atender uma senhora com uma prótese de joelho, ou vou atender um rapaz que puxou o ombro, ou uma senhora com incontinência urinária. Então, é uma miscelânea de atendimentos. Ali é o puro suco da fisioterapia, o caos. Porque realmente não tem uma linha. Mas eu nunca tive problema. Eu sou apaixonada pela fisioterapia, acho que ela é a melhor profissão do mundo. Desculpa, mundo, mas eu faço parte desse mundo maravilhoso. E eu acho mesmo que ela é muito transformadora, ela tem um potencial incrível. Então, assim, o que vinha, eu estava atendendo. E com essa dinâmica, eu acabei sendo promovida à parte, né, da clínica que atendia ao convênio e ao privado. E dentro desse convênio tinha um convênio com o Recreio da Juventude, tinha parceria com o atendimento do Caxias do Sul Basquete. E com isso eu fui atendendo esporte de gaiato, assim. Como tinham muitos adolescentes no Recreio da Juventude, que tinha parceria, então atendia natação, atendia judô, atendia tênis pra caramba. Eu fui gostando muito dessa dinâmica de dar alta. Libera, próximo. E saúde para cima, tanto que gerou um viés na minha cabeça tão grande, que quando eu fui para o estágio da faculdade, eu não conseguia atender no hospital, porque eu era muito acelerada. Atender o esporte me acelerou. Não, vamos lá, e é saúde, vamos para cima. E no hospital tu precisa ter mais calma. O paciente crítico, o paciente que o manejo dele é muito mais delicado. E eu ia com uma insegurança atender, que eu sabia que ali não era o meu lugar, porque eu já estava num ritmo aceleradíssimo no esporte.
E aí, quando eu fui para o último estágio, que é no Hospital Pompeia, na área da traumato, então é só acidente de moto, é só loucura, acidente de trabalho, fratura. Eu voei, porque o esporte é um extremo. Então, quando eu fui para as fraturas de pós-operatórios ortopédicos básicos, eu estava voando, eu já sabia o que fazer, porque o esporte, ele já, como eu te falei, ele acelera o raciocínio para muita coisa que acontece lá, uma decisão do Comitê Olímpico, ele leva algum tempo, mas ele chega no paciente comum, ele chega no Paulo, que é atleta amador, que é um atleta recreativo. Então, ou ele chega na minha mãe, que é uma idosa. Chega, o raciocínio chega. Demora um tempo, mas chega. Então, o que eu já estava aprendendo aqui, eu já estava conseguindo colocar dentro do hospital. O meu professor, ele disse assim, tu já está pronta? Tu já é fisioterapeuta. É só tu pegar o canudo, guria. Vai. E aí eu disse, não, é isso aí. É isso aí que eu quero. Aí eu tive vários prazeres ao longo da minha trajetória dentro do esporte. Né? Um ano depois, eu nem tinha completado um ano de graduação, eu estava nas Paralimpíadas no Rio. Então atendi a equipe dos Estados Unidos, principalmente da Turquia, de tiro com arco. Tive um episódio, uma oportunidade sim, de ir para o FOP, que é aquele atendimento em quadra, quando o atleta tem passa mal, alguma coisa, tem uma lesão ali no meio. Infelizmente, não removi ninguém, mas fui no atletismo. Então, eu tive a oportunidade de conhecer grandes nomes do esporte adaptado, do esporte paralímpico, aqui na minha frente, né, Flop? E assim, é um mundo extraordinário. É um mundo extraordinário. Parece que tudo acontece dentro do esporte. E quanto mais, como eu te falei agora em relação a estradiol, esse assunto é é ginecologia, é endocrinologia. Mas está relacionado. Mas o esporte ele é tão completo que ele não tem como a gente desassociar uma coisa da outra. Eu tenho atleta bariátrico que eu faço acompanhamento. Eu preciso entender todo o mecanismo de absorção de nutriente dele pelo intestino, porque se baixar algum nível de absorção nutricional, vai alterar no rendimento dele e vai expor ele à lesão. Pô, impressionante. Deve ter com certeza muita gente assistindo que deve estar pensando ali, poxa, eu achei que era só tirar aquela dorzinha. Não é só isso, né? Então, assim, se tu mergulha na complexidade da medicina do esporte, é impressionante. É impressionante aonde o esporte te leva. Por isso que eu te falo, tudo que acontece, toda decisão de um Comitê Olímpico Internacional, ela é super aplicável a qualquer indivíduo da face da Terra, guardadas as devidas proporções. Mas é impressionante. A minha dúvida agora é um pouco mais sobre a Mariana, não a fisioterapeuta. Como é que é a tua entrada no esporte? Sim, tu tem praticado corrida, maratonas já, né? Já fiz maratona. Como é que tem sido essa tua progressão no esporte? E, pô, perguntar até pro Fabrício, né? Como é que é a progressão do casal no esporte, com uma fisioterapeuta em casa? É um cara de sorte. Nenhum interesse. Paulo, eu comecei a dar umas corridas assim lá em 2016, muito esporádica. Eu precisava me mexer um pouco, recém tinha me formado. Na faculdade a obsessão era terminar e afins. Aí depois fiquei, o que eu faço com esse tempo livre? E eu tinha pouca grana, um tênis velho da época do colégio e um sonho. Vamos ir correndo aos pouquinhos, né? E no final de semana, normalmente, 3 quilômetros. Eu morava com a minha mãe, na época minha mãe mora aqui no Bela Vista, que é morraiada do caramba, então só tinha morro para subir ou para descer. Bom, vamos ver isso aí. E foi indo aos poucos, mas eu nunca tive uma relação assim muito obrigatória e tal. Aí eu tinha uma colega de profissão, que é minha colega de faculdade, a Thaís, e ela me convidou para participar do grupo de corrida da Girardi. Girardi e Elas, que tinha sempre os treinos no final de semana lá no Guatemi. Eu comecei a frequentar os treinos da Girardi, daí a gente se inscreveu na minha primeira prova, que foi um octeto na TTT, isso já em 2020.
E aí eu digo, não, eu gostei dessa brincadeira. E, principalmente a TTT, um octeto feminino, foi assim, divertidíssimo. Então, eu disse, não, eu quero isso aqui, super diversão. E aí, depois veio a pandemia, daí a exposição ao esporte diminuiu um pouco, porque a gente não sabia o que estava acontecendo, né? Então, em 2020 eu reduzi a atividade, em 21 eu fui voltando, em 22 eu disse, agora eu vou começar a fazer planilha, eu vou levar isso aqui a sério. Então, em 22 foi quando eu conheci o Fabrício e a gente resolveu fazer a nossa primeira meia maratona. Fizemos a primeira meia aqui em Caxias. Foi bem desafiador, porque na época, né, correr 21 quilômetros era meu Deus, eu corri 21 quilômetros e era um trajeto. Hoje o trajeto da meia tá mais amigável, assim, era um trajeto um pouquinho pesado, mas assim, nossa, foi uma realização absurda os 21 quilômetros. E aí depois, né, fiz mais 21 aqui, mais 21 lá, daí o Fá fez maratona. Daí eu disse, agora chegou a minha vez. Eu vou fazer maratona. Ah, antes disso, quis correr mais forte, então corri 5 na meia de Caxias para ganhar pódio, conseguir. Então, tá, então eu já fiz, já ganhei pódio, já corri 21, agora vamos para o próximo, que é a maratona. E aí foi uma construção bem delicada. Ela teve altos e baixos. Eu fiz a maratona. Ai, eu falo ou não falo sobre isso? Eu fiz a maratona lesionada. Um minuto de silêncio. Eu fiz uma maratona, uma lesão de tornozelo. Um mês antes da prova, fiz uma puta lesão de tornozelo. Assim, bati o pino. Eu entendi todos os meus pacientes que chegam no consultório chateadíssimos, chorando. E depois disso, a minha relação com o meu trabalho mudou, a minha relação com os meus pacientes mudou, porque eu senti na pele o que muitos deles sentem. Eu tinha gastado minha grana com Nutri, com planilha, com treino de força, com a própria prova, com equipamento para um mês antes da prova. O meu tornozelo, mandaram um abraço. E aí eu fui, né, fui no ortopedista, a gente mediu o que poderia acontecer de pior. E assim, fui medicada, tive que fazer algumas injeções de corticoide, tomando alginac, que é uma medicação bem fortinha. E eu disse, eu vou largar. Se eu fizer 10, se eu fizer 20, se eu fizer 30 ou os 42, vamos ver isso aí. E aí eu fiz até o quilômetro 28, bem. Eu não acho que vai dar. Aí o Fabrício me encontrou no quilômetro 28. 28 ou 30? 28, né? Ele veio até o 36. Não, até o 33. Eu comecei a ficar um pouco mais cansada vendo o tal do muro dos 30 quilômetros. Ele é real. O cérebro, ele te manda parar. Assim, para? O que tá fazendo? Tu tá doida? Peraí, toma uma dorzinha aqui no tornozelo. Então, aí, o que não tinha doído o tornozelo até então. Aí no 33 eu disse pro Fabrício, eu não quero mais fazer essa merda, nesse tom, tá? Brava, furiosa. Daí ele, com toda a lógica que habita, ele disse assim, se tu voltar, vão faltar só 2 ou 3 quilômetros para te completar. E tu vai ficar mais brava ainda. E eu, é verdade. Segue o baile. Quilômetro 36 eu comecei a ter cãibra. Eu parei para pegar uma coca, comecei a ter cãibra na posterior. Nunca tenho cãibra. Eu disse, mas que inferno. Só que eu só tinha uma opção, que era seguir em frente. Eu já tinha dado a volta, era na Maratona de Floripa. Eu só tinha que seguir em frente. Então eu fui, caminhei, né? Caminhei. Não fiz uma prova boa. Fiquei com pace. Eu corri num pace que eu nunca corri, nem quando eu comecei a correr, em 2016. De tão lenta. Eu caminhei bastante, senti dores, então a partir daí eu senti bastante dores. Terminei a prova chorando, bem chateada com a situação. Eu digo para todos os meus pacientes, se eu não tivesse ido, eu não teria tido a experiência de saber o quão difícil é. Mas se tu me perguntar, foi saudável? Não foi.
Paulo, se tu me perguntar, Mari, tô nessa mesma condição que tu, eu faço maratona? Não faço. Todo atleta, seja ele amador ou profissional, ele tem uma obstinação de eu preciso completar, eu preciso terminar, eu preciso fazer. Né? Eu competi 45 dias depois de um acidente gravíssimo na estrada. Eu fui atingido por um carro, tive uma situação complicadíssima e eu também tinha uma prova já agendada, já paga até pelo patrocinador. Eu fui lá competir porque eu não queria ficar de fora dessa. E foi uma prova que eu me machuquei, foi uma prova que eu tive uma situação ruim. Né? Tu dá agora essa dica de evitar isso, né? De evitar fazer essa prova sob lesão. Né? Como é que tu lidou com esse perrengue? Ok, mas tu já teve a oportunidade de fazer uma maratona pós esse perrengue? De repetir uma prova dessas? Não, tu sabe que eu não me arrependo. Embora eu te diga não faça, eu não me arrependo de nada e bato no peito. Eu sou maratonista, sim, eu sei, porque eu enfrentei muitos demônios para chegar até o fim, até a linha de chegada, até o pórtico. Então, sim, eu sou, não tenho nenhuma vergonha de contar essa história. Entramos naquela clássica do faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Mas exatamente isso. Pois então, agora, eu lembro que eu fiquei tão estafada e foi uma circunstância tão indelicada comigo que eu até comentei, eu disse, se eu gostasse um pouco menos de correr, talvez eu nunca mais colocasse um tênis no meu pé. E aí eu fiquei naquelas exposições, só que nós já estávamos inscritos para o Desafio do Padre, um quarteto. Eu, o Fá e um casal de amigas, a Neca e a Mai. E Paulo, quando eu comecei a correr no interior, nossa, minha alma foi lavada. Eu me reencontrei. O Desafio do Padre, para mim, ele foi espiritual, real, assim. Agora eu me reencontrei. Até porque eu nasci em Caxias, mas meu nono é da colônia, então toda aquela vibe, uva, ambiente, trator, colono. Mariana, para quem não conhece o Desafio do Padre, descreve um pouco para... Nossa, é a coisa mais legal do mundo, façam. É a prova mais legal que eu já fiz na minha vida. É muito legal. O Desafio do Padre, ele sai da Conceição Linha Feijó, a pessoa tem uma memória ótima, e ele vai até a Fazenda Souza pelo interior. O padre João Esquiavo, ele elaborou uma rota que passasse por várias igrejas de pequenas localidades do interior de Caxias, como uma peregrinação espiritual, assim. E esse trajeto, ele é um trajeto de montanha, de estrada de chão, tem alguns poucos momentos de estrada de asfalto. E esses 57 quilômetros, então, tem seus desafios, né, de mais subida, ele não tem trilha, ele é só estrada, né, estrada de chão, um pouco de asfalto. Mas ele tem os fatores técnicos, né, de questão de subidas e descidas, né, mesmo o próprio prolongamento, né, a distância que tu vai exercer. Eu fiz o quarto trajeto, que em teoria é o mais tranquilo dos três, como eu também estava vindo de maratona, estava vindo de lesão, eu fui autorizada a fazer o quarto trajeto. E agora nós vamos repetir, não, mas dessa vez vai fazer só eu e o Fabrício, nós vamos fazer em dupla, então os 57 quilômetros. E vai ser bem legal. É assim, os guris ali da Gringos, eles arrasaram demais nessa prova, eles ganharam muito respeito, porque a prova, além de ser extremamente bem feita, ela tem como eu te falei, ela tem uma vibe boa. A prova de revezamento em si também é super divertido de fazer, mas mesmo quem fez solo, sendo muito desafiadora como ela é, há quem diga que ela é mais desafiadora que a Ultramaratona Caminho de Carvalho, a MCC, que tem normalmente agora, era em maio, foi em março desse ano. Há pessoas que dizem que o Desafio do Padre é mais difícil que o MCC, que também tem esse pano de fundo religioso, né, caminho de fé associado, mas em níveis de dificuldade técnica, né, aquela questão
Não quem fez os 217, né? Mas a comparação de distâncias, né? Quem correu 50 quilômetros na MCC diz que o 57 do desafio do padre é mais difícil. Então, tecnicamente também é uma prova mais difícil. E maratona eu pretendo fazer outra, sim, mas eu quero fazer uma maratona internacional fora do Brasil. Assim, eu quero fazer um evento, assim, alguma coisa. A minha escolhida é a Maratona de Londres, mas eu sei que vai levar mais alguns anos para eu fazer. Muito bem. Dentro dessa prática da corrida, qual é a dica que tu dá para quem está começando agora? A exposição gradual é tudo. O correr e caminhar é a forma mais técnica de tu começar a elaborar a corrida na tua vida, até porque tu vai entender se ela faz sentido para ti. Eu acho que isso é uma coisa bem importante no mundinho de hoje, né? A gente olha muito o que o outro está fazendo e diz, eu vou fazer o que aquela pessoa está fazendo. Mas talvez tu nem goste tanto assim daquilo que aquela pessoa faz. Então, realmente, tu tem que tentar sentir se aquela atividade faz sentido para ti, te libera neurotransmissores legais. Realmente, nem todo mundo precisa correr, nem todo mundo precisa pedalar, nem todo mundo precisa estar no shape, ou enfim. A gente vai encontrando coisas que são legais para nós. Então, a exposição gradual, ela te permite sentir se aquela prática é legal para ti, porque tu não vai estar colocando o teu corpo numa circunstância de mais extrema exposição, mas ao mesmo tempo tu vai brincar um pouquinho com o desafio. Hoje eu vou tentar correr uma quadra a mais do que a última vez. Hoje eu vou correr 2 quadras a mais do que da outra vez. E aí, com isso, tu vai brincando, tu vai transformando numa brincadeira aquela atividade, tu vai testando o teu corpo aos poucos. Dentro desse pensamento, teve uma pergunta muito legal no teu Instagram, que foi se tu tem oponentes imaginários durante a prova. Tu tem? Qual é o teu fator de motivação durante a prova? Lógico, tenho inimigos. Não tenho adversários. Eu acho que todo mundo tem. Tem uma pessoa que a gente olha assim, eu quero passar daquela pessoa. Agora, claro, né? Tem uma piada interna. Vou fazer aqui uma piada politicamente incorreta, né? Nós meninas que corremos há mais tempo, a gente brinca que a gente não gosta de deixar uma outra menina que corre de legging passar da gente, porque os guris correm de legging correm há menos tempo. Então, não, ela tá correndo de legging, ela não vai me passar, mas é uma brincadeira boba e nossa. Mas tem a gente olha assim, tem pessoas que tu te espelha e tem pessoas que olham assim, não, eu vou tentar passar daquela. A TTT, que foi a minha primeira prova, eu tinha uma oponente assim marcadíssima, que era de outro octeto. E a minha primeira lesão na corrida foi a canelite. Eu estava com a canelite, corri também com dor na canela, mas era uma dor bem mais tranquila do que a lesão do tornozelo em 2020, bem mais tranquila. Mas quando eu estava assim, uma paradinha assim para dar uma descansada na perna, tinha um senhorzinho também correndo comigo, às vezes ele parava e eu parava junto com ele, a gente dava uma conversadinha, daí quando ela me passava, eu vou te passar. E eu passava ela. O parar que eu digo é reduzir, né? Correr um pouquinho mais devagar, não era chegar a parar. O vovozinho parou uma hora e eu parei com ele. Vamos lá, vamos continuar. Mas a paradinha dava uma corridinha mais leve. Quando ela me passava, eu vou apertar o passo. Porque eu não queria que ela me passasse, mas não sabia nem a quantas estaria o octeto dela. Nem ela sabia que não tu tinha você ideia. como oponente, mas. Não fazia a menor ideia. Não fazia ideia. Nem sei de onde. Fala, meu bem. Jaime Rocha, ultramaratonista, quer participar desse vídeo. Não sei quem é. O Jaime Maria da Rocha, eu acompanhei ele num desafio que ele fez de ir até a praia correndo. Foi uma reportagem, eu acho que lembra aí, né, Jaime? Você quer que eu clique para ele solicitou para entrar. Solicitou para entrar? Pode colocar ele junto. Vamos fazer uma quebra do padrão. E aí, Jaime, fala aí. Eu não sei se ele se deu certo. Acho que ele recusou, acho que ele saiu. Acho que ele tinha mandado, de repente mandou sem querer. Dividiu? Fala aí, Jaime.
Vamos ver. Tem um pequeno atraso aí na Opa, transmissão. desculpa aí, que caiu a conexão aqui. Tá ouvindo bem? Vamos continuar. Fala aí, Jaime, tudo bem? Fala, meu querido, tudo bem? Tá ruim aí o sinal? Que aí tem atraso, aqui não tem. Não, só quero te parabenizar aí É, pelas matérias aí, eu assisti do Alessandro ali. Parabéns aí, cara. Em outra ocasião a gente convida o Jaime para. Tá, só fala pra ele repetir aqui o que ele veio de falar. Repete sua pergunta aí, Jaime. Na realidade, eu quero te dar parabéns aí pela iniciativa aí, cara. E que você tenha sucesso aí no teu trabalho aí, cara. Obrigadão, obrigadão. Valeu, um grande abraço. Ai, querido. Mariana, para concluir, então, quero que tu deixe o teu contato, primeiro, inicialmente, né? E oriente um pouco o pessoal. Quem quer te procurar, quem quer buscar um acompanhamento, como é que pode te encontrar e como é que pode buscar o teu acompanhamento? Tem algumas modalidades de acompanhamento que tem a possibilidade de trabalhando sempre em produto, segundo a questão da reabilitação mesmo, tem uma lesão, a gente reabilita, na sua fim, linha alta e vida de ser. Eu tenho alguns pacientes que fazem um acompanhamento, às vezes, sem mudar nenhuma entrada. Alguns têm objetivos específicos. Agora, por exemplo, quem vai fazer a maratona por minuto, a gente tem um acompanhamento também. Depois disso, ele decide se vai dar continuidade ou não. Então, ali, desde a avaliação de movimento até alguma estratégia específica de correção de movimento que aparece nas avaliações, depois avaliação de corrida também, encontrando algumas alterações na família para ir organizando, coisas que clinicamente vão transparecer também, uma mobilidade da fazer, uma extensão de corpo. Coisas que vão corrigindo, vão contribuir para uma vida melhor, mais eficiente. E também, assim, sentir o treino bom, sentir um pouquinho da possível. E, poxa, a gente já beleza, a gente e em dados momentos do ciclo tem a parte de recovery. Uma aula, né, pode de proteção, então é um acompanhamento mais completo, digamos assim. Então é isso, né? Ou posso fazer também apenas a avaliação, então faço avaliação de movimento, tem alguns testes específicos que são bem direitinhos, academicamente, grave, né? E a avaliação mecânica da colheita. Muito bem. O pessoal pode te encontrar através de onde? Através do Físico Mariana Mosqueira, né, no Instagram, tem o meu contato, que eu posso deixar ele usado, eu posso depois. Vai ter um story depois, pessoal. Vai estar mencionado o perfil da Ana Mariana. E aí a gente deixa e o meu consultório fica bem pertinho aqui, fica aqui na 13 de maio, bem quase na frente do MEC. Entre o MEC e a Quidelis, o meu só vizinhos bons. Show. Mariana, agradeço muito pelas tuas histórias, dicas, pelo bate-papo aqui. Foi muito legal. Muito obrigado.